Já estava aqui falando de vocês. Olha, eu pensei. Oi, Se sentiu a boa orelha tarde. queimar, é Ah, isso. Sim, sim, ouvi aqui. Opa, então, oi, gente, boa tarde. Como Boa estamos? tarde, Boa maravilha. tarde, gente. Então, tudo bem? já estou gravando por aqui, pessoal, e vou deixar vocês conversarem um Maravilha. pouquinho, tá bom? Beijão, pessoal. Perfeito. Aí, perfeito. Beijo. Vamos lá. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Tudo Tis. bem? Tudo bem, e você? Grande prazer também, tudo bem, obrigada. Grande prazer de falar com você, falar sobre um trabalho muito bonito. E aqui no portal, aqui no Vivendo de Shows e na Macete Music, a gente dá sempre uma visibilidade muito grande para projetos novos, projetos independentes. Então, vai ser muito bacana essa conversa. Legal. Eu gostaria de começar falando sobre essa brasilidade melancólica que você traz em Corações Confusos, mas com uma leveza e um humor muito grande também, né? Que eu acho que é um pouquinho dessa mescla de sentimentos e de identidade que só a gente aqui no Brasil sabe ter e sabe falar. Então, eu gostaria de saber de você como que nasceu essa canção e quais foram as suas inspirações. Essa canção nasceu da simples e, assim, natural observação da lua, que eu estava em casa um dia, olhei a lua, levei aquele, assim, chute no peito, sabe? Quando a lua tá um absurdo e você fala assim, acho que passou pela minha cabeça uma coisa, poxa vida, eu devia agora fazer uma linda canção de amor, feliz, só que eu estou vivendo um caos, né? Aquele caos romântico que, ai, nunca dá certo, e quando um vai, outro não quer, o outro vem, e vai, e volta, assim, eu só descrevi o que eu estava vivendo naquele momento que não estava combinando com essa lua maravilhosa, né? Então, Sim, e aí foi indo uma reflexão de pensar assim, mas também essa coisa do eu não preciso de ninguém para ficar bem, eu não preciso de ninguém para ficar mal, que foi um negócio que também eu fui, sabe, durante a própria canção, elaborando, pensando, não, mas eu tô aqui vivendo tudo isso, mas no fundo, a gente se influencia menos pelo que tá fora do que a gente imagina, né? Tudo vem, às vezes você tá ótimo e não aconteceu nada para você tá ótimo, e às vezes você tá péssimo e também não aconteceu nada para você tá péssimo. Muito pelo contrário, você fica com culpa, né? Tudo certo e eu tô péssimo, mas poxa. Então, eu acho que ela foi sendo feita em camadas. A lua, a reflexão de como eu tava, a reflexão de eu não tava assim também tanto pelo que tava fora, né? E aí eu trouxe a Clarice Lispector, que agora que depois eu estava falando com uma pessoa antes de vocês que falou da Clarice por causa de crônicas, a gente estava falando que as minhas músicas são meio crônicas, ela falou da Clarice, e eu pensei que também eu falo do Coração Selvagem, né, na música, que é aquele livro dela, Perto do Coração Selvagem, que é uma coisa que me ronda, assim, eu sempre falo, eu quero fazer uma música que fale mais de coração selvagem e dessa coisa meio perdida na floresta mesmo, né? Então, ali na selva. É uma selva. O mundo do sim. amor é a selva. Uma selva e como você se inspirou na Lua, tem fases também, né? Fases assim como a Lua. Então, Exatamente. traz vários tipos de sentimentos diferentes para serem expressos. E Clarice, como né, citou no conversa anterior e a gente trazendo aqui, também tem muito disso. De trazer tudo isso, mas com uma personalidade muito grande, que é o que a gente repara, que é o que a gente consegue sentir. Né? E, Muito bom, legal. sim, e trazendo isso, eu imagino que também tenha sido um ponto de atenção para você na hora de escolher as parcerias, né? De escolher suas influências. E aí eu queria falar dessa sua parceria com o Marcelo Genesi, que traz essa sintonia que ele também tem esse lado muito delicado, muito sensível, né, para abordar esses temas. E gostaria de saber como que surgiu esse encontro, né? E como que ele contribuiu. Eu conheço o Judici desde que ele era um molequinho, que ele estava começando a tocar com o Chico César, muito novinho, acho que ele tinha 18 anos, uma coisa assim.
E eu acompanhei toda a trajetória dele de músico acompanhante, né? Mas ele começou a acompanhar pessoas muito especiais, como o Wisnik, e aí eu vi que ele foi virando parceiro dessas pessoas, foi tendo uma carreira solo, aí começou a cantar, e eu fui observando tudo isso, admirando muito. E ele é um cara muito autêntico, muito sensível. E quando eu fiz essa música, eu pensei, né? Quando eu produzi, eu pensei, nossa, eu podia chamar o Marcelo para participar. E sabendo que ele é assim, ele falaria não se ele não quisesse. E eu já tinha mandado letra para ele não tinha querido musicar, falou assim: não, essa letra não funciona para mim, não tem a ver. E ele é muito autêntico, né? É verdadeiro. E é gostoso você chamar uma pessoa assim, sabendo que ela vai dizer sim, é um sim de verdade. Mas existe sempre aquele risco, quando você vai fazer, o que, que vai sair? E foi muito bacana, porque ele entrou na música de um jeito tão natural, ele tocou, foi tão bonito assistir, ele que fez aquele vocal que tem no começo, ele que criou, e foi lindo, assim, eu tive que ficar só assistindo aquele artista tão bonito, tão cantando tão bonito, eu escuto a voz dele, eu falo, nossa, gente, quanta emoção tem nessa voz, né? Quanta emoção, como ele conseguiu contar essa história que não foi criada por ele, que também tem isso, o intérprete, né? Conseguir entrar na música que foi criada por outra pessoa, e para mim é uma emoção muito grande também, ver um cara tão talentoso se entregando dessa forma para uma música minha. Então foi uma emoção assim enorme e eu estou muito feliz com o resultado e com a generosidade dele. Acho que teve muita generosidade dele ali também. Sim, total. E a gente percebe que o shot aparece como uma base rítmica, né, da músicas. E eu gostaria de saber por que você escolheu esse gênero para tratar um tema tão moderno como esses impasses e decisões amorosas. Então, eu tenho uma coisa muito forte de forró na minha vida. Eu tive uma banda de forró antes do forró universitário, antes de ter lugar para tocar. E eu fiz um forró agora com o Zé Cabaleiro e com o Chico César, né, no Canto da Ema, e até eles ficaram falando pro pessoal mais novo, que tava o mestrinho, falando, não, ela já tinha banda de forró antes do forró universitário. Então eu sempre tive uma coisa muito forte com forró. Então volta e meia eu tô criando um forró, porque vem para mim, né? E o shot, ele tem essa coisa, assim, que é uma emoção, eu sinto, não tão rasgada pro drama, né? E ela consegue ser um lugar menos assim ultra dramático e menos ultra feliz, né? Um baião é mais feliz, se bem que tem aquele Asa Branca, né? Eu tive essa aula com o Luiz Tati, que ele falava Asa Branca tem uma letra triste e a parte rítmica é super, né? Um baião. E essa música, eu senti que o shot funcionava muito para ela, porque ela tem essa leveza, né? Ela tem um pouco de humor e um pouco de romance, um pouco de tristeza, mas não afunda o pé ali na, porque eu sou triste. O Zé Cavaleiro fala, Vanessa, você é triste, você tem que aceitar isso. E, então eu às vezes tento dar uma, sobe um pouquinho, gente. Acho que o humor me salva, para de não cair no buracão de fazer só tango. Mas aí o shot também me salva um pouco por esse lugar de, opa, né? Dá para dançar romântico aqui, mesmo falando que o negócio está desencontrado, né? E que nós estamos na selva. Sim, faz todo sentido, porque essa parte que você falou de ter uma melodia mais animada, mas a letra, então, assim, a gente prepara isso em vários gêneros musicais. Né? Tem muito Sim, disso. Às vezes, as pessoas ouvindo músicas em outros idiomas, tem muito disso também. Da pessoa ouvir e falar, nossa, a música aqui é a mais feliz do mundo. E quando você vai ver a letra, fala, eita, não é bem assim. exatamente, muito louco, né? Quando você vai não, isso de você ouvir, porque eu acho que tem uma coisa bonita de a gente ouvir música em outros idiomas, porque você vira um pouco coautor da música, né? Ah, eu tenho certeza que aqui está falando isso. E vai. Eita! Aí depois você vai descobrir Verdade. que Como a música bate você, né? Como que você tem acessibilidade, como que você interpreta ela e como ela diz na sua vida. E acho que a tua música também traz muito disso, né? Porque você lê o título e você fica assim, ué, como funciona? E quando você começa a ouvir, aí você entende, aí fala, ah, entendi. Tem todas essas interpretações. Faz muito sentido tudo isso.
E falando sobre a parte musical, a parte da estrutura, como a gente citou aqui, a produção do Gabriel deu um clima muito delicado, com elementos orgânicos e arranjos bem suaves também. Então, a gente gostaria de saber como foi esse processo no estúdio e como que você pensou em traduzir, como que ele também trouxe referências para traduzir isso na composição. Eu acho que o trabalho no estúdio, esse trabalho de produção, ele, assim como o de composição, ele é muito menos racional do que talvez as pessoas imaginem, né? Eu acho que tem uma conversa, tem um conhecer, né? Eu já trabalho com o Gabriel há um certo tempo, a gente tem um single que a gente lançou juntos, que chama Gasolina, já faz uns anos, eu não sei exatamente que ano foi, mas já faz uns anos. Então a gente já tinha trabalhado juntos, a gente já se conhecia bem, a gente se conheceu num ambiente onde a gente tinha muitos amigos em comum, que foi o Picles e tal. E aí eu falei para ele que eu queria fazer um shot. E eu até falei para ele assim: você é mais o rock and roll, né? Aí ele falou: não, eu já produzi shot. Aí ele me mostrou algumas coisas que ele produziu. E eu achei tão bonito. Eu falei: nossa, que bonito. Então vamos fazer essa música um shot? Ele falou: vamos. E aí ele começou a produzir ele e começou a me mostrar. Então não teve muito uma interferência minha, no sentido de faz isso, faz aquilo, coloca isso, coloca aquilo. Ele foi me mostrando e eu fui falando, tá bonito isso, tá bonito aquilo, e foi, né, eu deixo normalmente os produtores trazerem o que é deles, né, eu não uso, digamos assim, não é que eu uso, mas para mim o trabalho com o produtor não é muito guiado por mim, né, se eu chamo aquele artista é porque eu acredito no que ele faz, no que ele cria, e eu tenho uma boa fama, assim, de deixar os produtores enlouquecerem, fazer a loucura que eles quiserem. Porque é isso, assim, se eu soubesse fazer, quer dizer, se eu sei tão bem o que eu quero, eu vou lá e eu produzo. Se eu tenho que chamar alguém, se eu quero chamar alguém, é porque eu quero algo além. E é isso, assim, eu acho que o compositor, ele tem muita facilidade, muito obcecado com ele mesmo. Porque você fica em casa sozinho, compondo, você fica ali no seu universo, com os seus livros, com as suas referências. A hora que você dá para outra pessoa, é uma libertação, né? Claro que você dá claro, não é assim, faz qualquer coisa, mas a hora que eu falei faz um shot, e a letra é assim, e ele é um cara sensível, que eu confio, eu sei que vai vir alguma coisa que, né? Se viesse um negócio muito diferente do que eu sou, mas nunca aconteceu, assim, de um produtor aparecer com uma coisa e eu falar, já levei susto, de falar, mas peraí, deixa eu ouvir de novo. Ah, não, legal, legal, legal. E aí sempre foi ficando o que eles fazem. Então teve muito pouca interferência minha. Teve só esse pequeno briefing no começo, e aí depois ele foi lá e criou e fez. Ele é um grande, ele é um grande compositor também, produtor, tem uma carreira dele solo muito bacana. Maravilha. Isso é muito bacana, porque você faz a música, tipo um filho que você cria para o mundo, né? Fala, olha, estou entregando aqui para vocês. Mas todo esse processo de pegar e criar é como se você pegasse, levasse para a escola e falasse assim, olha, aqui você vai aprender algumas coisas. E aí a música vai se desenhando. Mas essa liberdade é muito bacana também. Porque às vezes você idealizou de uma forma, e aí depois, quando vem a parte do arranjo, da composição, a parte da produção, vem outras ideias e torna ainda mais único. Então, deu para sentir bastante isso, ficou com bastante essa impressão aqui para a gente. Bom, agora para as próximas perguntas eu vou passar a bola para o Juan, vou continuar aqui de olho, e muito obrigada por falar aqui comigo, e agora o Juan segue. Maravilha. Boa tarde, Vanessa. Tudo Vamos bom? lá, tudo bem? Você já teve algumas músicas gravadas por artistas como Daniela Mercury, além de parcerias com o Zeca, que você falou, Zé Cabaleiro, Chico César, Fernanda Takai. Como você escolhe com quem você vai dividir as suas músicas? Eu acho que tem que ter, em primeiro lugar, uma admiração, né, pelo artista. E o Chico e o Zeca são pessoas que eu convivi muito, né, nos anos 90, então a gente tinha uma coisa de estar na casa um do outro o tempo todo, e ser meio natural partir para uma composição pela amizade mesmo, né, e pela admiração. Eu acho que até eu aprendi a compor muito do jeito deles, né, por eu ser mais nova e estar ali observando, eles compondo, e eu comecei a falar, bom, isso aqui é um caminho por onde eu também gostaria de seguir, né? Acho até essa coisa do humor, eu acho que os Chico e o Zeca, eles gostam, eles têm uma coisa romântica que quebra, às vezes, com humor. Então, eles foram meus mentores.
Aí depois eu tive uma coisa muito louca, que foi ser extremamente fã do Listati e me aproximar dele e virar parceira dele. Ali daí foi quase assim, foi uma explosão de felicidade, porque ele é um ídolo para mim. Mas eu acho que os outros parceiros também. A Takai, a Fernanda Takai, foi um encontro muito legal. Ela também é uma artista que eu admiro muito. E a minha pianista, a pianista que toca comigo, toca com ela. E me levou para assistir um show do Patofu, e depois a gente foi jantar. E aí eu falei, vou te mandar umas letras. E ela, queridíssima, trouxe essa Ousadia, que é uma canção, nossa parceira, que eu tenho muito amor, adoro. E a Elo Ribeiro, Rafael Castro, acho que eu escolho os meus parceiros por afinidade mesmo, por admirar e por proximidade, por convívio. E, claro, a Fernanda eu não convivo tanto, mas sempre que ela vem para São Paulo, a gente se encontra, já foi ao teatro juntas, já foi jantar, então a gente foi criando depois uma parceria mais de convívio. Até estou querendo fazer mais uma parceria com ela logo. Isso, a sinergia, né? A É, sinergia conta muito nessa parte de criação. Eu sei porque eu também escrevo algumas coisas, produzo algumas coisas, apesar de estar aqui, né? A gente canta, a gente faz de tudo um pouquinho nessa vida. a gente é multi, brasileiro a gente sabe ser, né? Multi. Sim, sim, sim. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Em tempos de urgência e excesso, lançar uma canção que abraça essa confusão amorosa com poesia parece um ato de resistência, concorda? Nossa, que interessante, deixa eu pensar, peraí. Em tempos de urgência e de Excesso. excesso. Volta, porque é muito intenso o que você está perguntando. Volta, fala de É, novo. lançar, em tempo de urgência e excesso, lançar uma canção que abraça a confusão amorosa, como você fez com Corações Confusos, é, com poesia, é um ato de resistência para você? Então, eu acho que, eu não sei se eu vou te responder, porque a sua pergunta realmente bateu aqui, eu ia precisar de 3 dias para pensar nela, mas vamos ver o que eu consigo responder. Eu acho que ser um artista independente, fazendo o que eu faço, é um ato de resistência por si só, Sim. né? Porque é quase assim, você está quase lançando para ninguém, né? Digamos assim, eu estou acostumada e isso me revolta em muitos momentos, dizer, puxa, mas eu queria tanto que mais gente escutasse. E eu acho que essa carreira de músico independente, ela parece às vezes que tem uma parede que te separa do público, sabe? O público tá lá e você tá aqui. E você quer tanto chegar lá, mas você não consegue. E você não sabe como fazer, né? Porque quem faz música quer ser escutado. A gente vive, acho que a gente vive daquele espelhamento do outro, né? Então, o que é você ser um artista? É você querer muito dizer o que você sente para que outras pessoas se vejam em você e aquela conexão acontecer, né? Então, quando você faz show, eu sou uma artista do palco, né? Eu gravo porque precisa, mas por mim eu só faria show. Quando você está no show e você canta uma coisa que você sente que emociona a plateia, não existe nada parecido com essa sensação. É uma sensação de justificar a existência. Ali você fala assim, não, eu existo. Aqui é uma transcendência, é cósmico, é religioso, é uma coisa muito louca. E eu sinto que a gente perdeu, né, uma aldeia. A gente não tem mais aldeia, o capitalismo está deixando todo mundo sozinho, triste, ansioso, deprimido. No show também volta um pouco essa aldeia, né? Volta o grupo, volta ali. Então, como eu não consigo fazer tanto show quanto eu gostaria, ser ouvida como eu gostaria, ter essa conexão com mais pessoas, eu fico me sentindo assim, em muitos momentos, totalmente, vou parar, não vou fazer, porque ninguém vai ouvir, 20 pessoas vão ouvir, e o trabalho de fazer é muito grande, né? É muito grande fazer, é muito grande conseguir meios para gravar e pagar as pessoas e divulgar, então você desiste. Fico alguns anos sem gravar nada. E aí, quando eu volto, é porque a necessidade é tão grande, a necessidade é tão imensa, que você vai. E você tem que ir com muita força, porque a negativa é muito dolorosa, né? Essa sensação de pouca gente ouviu, pouca gente conheceu, vou fazer pouco show do músico independente é muito dolorida para nós,
Eu sei porque eu tenho vários outros, né, amigos, estou em volta de muita gente que está vivendo a mesma coisa. Então, é resistência. Eu vou fazer mesmo que ninguém vá ouvir. Eu vou fazer mesmo que 3 pessoas vão ouvir. Eu vou fazer mesmo que eu tenha que correr atrás de show e ouvir 940 nãos para conseguir fazer um. E aí, nesse um, ainda tem que correr atrás do público e ainda assim, sabe, correr o risco de ter 3 pessoas na plateia. E é dolorido, 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 é mesmo assim a gente faz. Então, ou é muita, como é que chama isso? Muito masoquismo, ou é muita resistência, né? Que eu acho que eu penso no plano político também, porque eu vejo gente como, sei lá, Samia Bonfim, ou mesmo Jean Willis, quando ele era deputado, né? Gente, como é que vocês aguentam? Esses ambientes são insalubres, é uma violência terrível, não, o Congresso Nacional, vou mudando completamente de assunto, mas é isso, eles estão ali na resistência. E às vezes eu acho que o ato mais poético de todos é esse, é você fazer música porque sim. Não é porque você vai ganhar grana, porque você vai gastar muito mais do que você vai ganhar, não é porque você vai ganhar elogios, ou amor, ou dinheiro, ou não vai, você não vai ganhar nada disso, você vai ouvir muito não, muita rejeição, mas esse talvez seja o ato poético mais cru da resistência, né? Isso, nesse ponto, eu acho que é muita resistência, é lutar contra essa sociedade capitalista que é um rolo compressor, né? De pessoas, de arte, de delicadezas, de tudo. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu, pô, respondeu. Pô, mexeu até comigo, porque eu vivo isso. Eu fiquei anos sem cantar por conta disso. Eu fiquei anos sem cantar. Tô voltando agora, depois de, sei lá, 10 anos. E tô tentando voltar agora. É bem isso. A gente faz música porque tem que fazer. É algo que é mais forte que a gente, move a gente. Exatamente. E ainda E, bem, né? Ainda bem que existem sim, pessoas que ainda pulsam isso, né? Que não foram devoradas pelo capitalismo e estão ali só vivendo no automático e ouvindo também só o que dá para ouvir, o que tem para ouvir. Que eu não culpo as pessoas às vezes não sabem que você existe, né? Elas não podem ir atrás do Juan. Porque como é que elas vão atrás do Juan? Acordam de manhã e falam, eu vou ouvir o Juan, que eu nem sei que existe. sim. Né? Vou ouvir a Maria Bethânia, vou ouvir Chico Buarque. Enfim, que não estou nada contra eles, hein? Só estou dizendo que é Sim, o que sim, as sim, sim. pessoas já sabem que existe. Então, viver, né, uma coisa mais delicada nesse planeta atual é muito, muita resistência. De Juan, verdade. desejo muita força. Pra gente, vai dar certo. Vai dar Agora, certo. Já já deu. O deu, fato já de deu, pô. já deu. Né? Já Isso já deu. é dar certo. É isso. Agora, para fechar, o que você gostaria que as pessoas sentissem quando escutassem Corações Confusos? Olha, eu gostaria que as pessoas sentissem o que eu acho que não cabe a mim, sabe? Porque primeiro que cada pessoa é um universo, né? Muito profundo, muito imenso, muito infinito. Então, e às vezes tem uma coisa muito legal, que eu não sei se você também já viveu isso, que é você faz uma música e aí a pessoa vem com uma ideia da música que não tem nada a ver com o que você pensou, mas que é sensacional. Então, eu acho que é isso, assim, a beleza é essa, né? A música é para o mundo, acho que é a Tis que falou, né? A música vai para o mundo e aí você que venham emoções, sejam elas quais forem. Sentiu raiva, lindo, sentiu. Detestou a música também, tá tudo certo. Porque se detestou, às vezes é porque foi forte, pegou, né? Então, eu gostaria que sentissem, porque não tá no meu poder, sabe? Sim. É isso, então. Fechamos. Muito obrigado, Vanessa. Foi Muito... maravilhoso trocar essa ideia com você. Pode ter certeza que você ganhou mais 2 fãs. Ah, lindos, muito obrigada, Que que tá legal. fechado agora. O que Com precisar, é só chamar a certeza. gente. A gente amou. Muito O obrigada, canal tá querida, sempre de aberto aqui, verdade. de verdade. Poxa, obrigada, muito obrigada mesmo. Tamo Dani, juntos. tamo junto.